Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, então, eu vou aí falar para vocês a respeito da S3 e fazer aquele review esperto. E antes da gente começar, quero dar um recadinho muito rápido para você que está assistindo o canal e ainda não está inscrito nele. Aproveita, clica lá, se inscreve e ativa o sininho para você ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Para você que gosta de redes sociais, nós temos aqui as 3 redes sociais, então, Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar pelo nome do canal e você vai encontrar, então, a gente por lá. Não esquece também de já deixar o seu like aí no vídeo, porque isso ajuda bastante o canal, tá bom? Eu demorei um pouquinho para fazer o review dela por 2 motivos. Primeiro porque o meu tempo tá muito corrido, não tá sobrando tanto tempo assim para eu ficar só em cima dessas coisas da impressão 3D. E segundo, que eu queria fuçar bastante nela antes de poder falar alguma coisa para vocês, tá bom? E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, pessoal. Ela é uma impressora realmente fantástica, ela realmente entrega tudo que ela promete. Eu vou listar para vocês aqui todas as funcionalidades, os pontos positivos e os negativos, tá? Do que eu achei dessa impressora aí, dos testes que eu já fiz. Então, eu posso começar falando para vocês aí que ela toma um certo espaço, porque ela é um pouco grande, né? Justamente por causa da área do volume que ela consegue imprimir, que é uma área de 270 por 270 por 320 milímetros. É uma área consideravelmente grande. Ela é ótima para quem, por exemplo, quer produzir cosplay ou quer produzir peças grandes aqui. Então, ela atende muito bem nesse sentido. Outro ponto extremamente positivo é a estrutura dela de alumínio. Tem uma rigidez fantástica. Ela não treme nada, não vibra nada, justamente por ser muito robusta, por ser muito rígida. Tá bom? Então, também gostei bastante disso aqui na S3. Outro ponto muito positivo aqui da S3 é que a mesa dela de impressão, ela é completamente estática. Ela não se move em nenhum dos 3 eixos, tá? Então, ela não vai para frente e para trás, ela não vai para baixo e para cima, ela fica completamente estática. Devido a isso, você consegue atingir velocidades bem altas nela, tá? O fabricante, que no caso é a 7-3D, eles recomendam uma velocidade de impressão de até 150 mm por segundo e a velocidade de travel, que é o deslocamento do carro, né, de até 300 mm por segundo. Eu já fiz testes nela aqui e embora o fabricante não recomende, mas eu já consegui chegar a 200 mm por segundo nela. E isso vai depender muito se o seu filamento permite que ela chegue até esta velocidade. Tá? Por que eu estou dizendo se o seu filamento permite ou não? Porque não depende muito da impressora. A impressora vai conseguir imprimir aí na velocidade que você quer. Porém, precisa ver se o filamento tem a fluidez necessária para que ele acompanhe essa velocidade. Outra coisa que eu achei muito legal dela é que assim que ela chegou, que eu tirei da caixa, peguei lá o meu arquivinho, salvei no cartãozinho de memória, coloquei nela, eu achei que ela foi assim muito fácil e intuitivo de usar. A 7 ela manda um manual completo de como você pode usar a sua S3, inclusive de instalação de driver, instalação de softwares que você vai precisar, tá? Então é bem completo nesse sentido, eu gostei bastante. Para uma pessoa que não estava acostumada a usar impressão 3D, eu achei que o manual atende bem. Eu achei muito tranquilo e fácil de você começar a usar ela. Eu costumo brincar que ela é uma impressora para preguiçoso, tá? Quem não tem muito tempo. Eu fiz até um teste outro dia, acho legal contar isso para vocês, que é o seguinte, eu tava sem tempo, eu precisava sair rápido, tá? Só que eu precisava deixar imprimindo aqui essa peça para fazer um teste. O que eu fiz? Coloquei o cartão de memória, que eu já tinha o arquivo aqui, coloquei lá o cartão, importei e deixei. Eu nem fiquei olhando, fui embora. Quando eu voltei, para minha surpresa, ela tava então perfeita, né? A peça estava lá feita, bonitinha, perfeitinha. Isso porque ela faz tudo de uma forma automática. Ela faz o nivelamento automático. Quando o hot end começa a esquentar, ele começa a babar um pouquinho do filamento, né? E se isso vai para a primeira camada, às vezes pode dar algum defeito. Então, ela tem aqui uma área de expurgo do plástico, né, do filamento, e ela faz isso tudo de forma automática. Então, você não precisa ficar com a pinça tirando lá o filamento que
que está excedente ali do hot end. Ela vai lá, limpa para você e começa a imprimir. Então eu achei muito fácil a forma de se trabalhar com ela. Um ponto negativo que eu achei aqui na S3 é que o botão de ligar e desligar ela fica aqui atrás da impressora. Isso às vezes pode dificultar um pouco na hora de você ligar e desligar ela. Se você vai colocar ela numa mesa, por exemplo, que tem vários acessórios ali do lado, se você vai colocar ela no chão, não sei. Mas eu senti um pouco de dificuldade na hora de você ligar e desligar ela. Eu entrei em contato com a SET, falei isso para eles e eles me disseram que era uma questão estética, para deixar a impressora assim com uma cara melhor, né, na parte da frente aqui, sem botão, sem nada. Então eles optaram por deixar o botão lá atrás. E uma coisa muito legal aqui da S3, que eu mesmo não sabia e acredito que também muita gente não saiba, é a questão do nome dela. S3 é porque ela tem 3 funções que são as chamadas Smart Functions, né? Então é o Smart Change, o Smart Level e o Smart Z. Eu vou tentar explicar para vocês cada um deles para vocês entenderem qual o benefício dessas facilidades aí que a SET quis trazer para vocês nessa impressora. O Smart Level nada mais é do que o nivelamento automático da mesa. Então você não precisa se preocupar quando você começa a imprimir, você não tem que se preocupar com o nivelamento da sua mesa, se ela está torta, se ela está inclinada para trás, enfim, você não tem que se preocupar. A impressora faz isso de forma automática. Ela compensa a altura deste nivelamento de forma automática. O Smart Change Esquadrão Relâmpago! é uma função assim que eu achei fantástica. Quando o meu hot end, por exemplo, entupia e eu tinha que tirar ele, eu achava um pouco engessado esse processo de ter que ir lá e tirar e ficar desparafusando 1 milhão de coisas. Pessoal, nesta impressora, você tem uma funçãozinha no menu que você escolhe lá trocar bico, ela já alinha para você ali o carro onde tem que ficar, você desparafusa um parafuso, tira um fiozinho, acabou. O bico já cai e você já consegue trocar o bico. É simples assim, é fácil assim. Só que isso causa um problema. Toda vez que você mexe no bico, se você não regular ele novamente, quando ela for fazer o nivelamento automático, não vai funcionar. Pensando nisso, o pessoal lançou então a outra função que é o Smart Z. O que isso significa? Quando você então trocou o bico, você aciona a opção de Smart Z, que eu também vou mostrar para vocês, e a impressora começa sozinha a procurar qual é a melhor posição do bico em relação à altura da mesa. Ela faz isso de forma automática, você não precisa mais se preocupar. Então, somando essas 3 funções que ela tem, eu diria que ela é uma impressora quase autônoma, porque você não tem que se preocupar em ficar lá calibrando, em ficar verificando a altura da mesa, passar um cartão de visita lá para ver se a distância está correta. A SET conseguiu eliminar todos esses essas 3 chatices, né, numa única impressora. Então isso eu achei fantástico, um super ponto positivo para ela. E agora eu vou começar uma impressão aqui para vocês, porque no meio dela eu vou também mostrar para vocês um outro feature, né, uma outra funcionalidade aí que a SET implementou recentemente na S3. Você já tem que ter o seu objeto previamente fatiado e salvo no seu cartãozinho de memória. Você vai inserir ele com essas barrinhas metálicas virada para a direita, se você estiver olhando para frente da impressora, tá? Tem um espacinho para você inserir aqui. Então você insere ele, e aí é muito importante que você avise a sua impressora que está com o cartão de memória inserido. Para fazer isso, então, você dá um clique, desce até cartão SD, dá outro clique, e tem a opçãozinha lá de montar cartão. Clica nele. Pronto, agora você já tem as opções do cartão aí disponíveis para você. Para você importar um arquivo, então você vem até a opção aqui, Imp Arquivo, tá? E nele você vai ter as opções aí dos arquivos que já estão dentro do seu cartão de memória. Então é simples, é só você escolher qual arquivo que você quer. Você vai escolhendo aqui. No meu caso aqui é um vaso, tá? Eu vou fazer outro vasinho desse para vocês verem e dar um OK novamente. O que vai começar a acontecer? Ela primeiramente vai, se você estiver usando ABS, vai começar a esquentar a mesa até a temperatura target, né, que é o alvo. No meu caso aqui eu estou usando 115 graus. A partir do momento que ela já tiver com a mesa quente, já na temperatura que você escolheu, você então vai ver que ela vai começar a medir vários pontos da mesa para fazer o Smart Level, tá? Que é aquilo que eu comentei lá na frente,
que é para fazer a compensação da altura, para ela sempre ficar no mesmo nível em todas as camadas, tá bom? Outra coisa muito legal que também a SET colocou aqui nessa impressora é a questão do controle da iluminação, que aí você pode, por exemplo, vir aqui no botãozinho, né? Você pressiona uma vez, aí você vai aqui em atalhos, iluminação, e aí você consegue então ligar e desligar o LED que fica dentro da impressora, tá? Isso é legal porque se você tiver num cômodo que você não quer que ela fique iluminada, né? Vamos supor que ela tá aí no seu quarto, não sei. Então você consegue ter esse controle da iluminação. Você consegue programar esse controle da iluminação também no G-Code. Então vamos supor, toda vez que a impressão acabar, você quer que ela pisca. Então você consegue também colocar esse script lá no G-Code para que isso aconteça. Outra coisa que eu achei bem legal dela é que em relação à Grabber, por exemplo, ela é muito mais silenciosa. E um dos features mais legais que veio aqui na S3 é a troca de filamento. Então vamos supor que você tem duas opções, né, no caso. Ou se você deixou imprimindo lá, não calculou direito o seu filamento, ou enfim, você deixou imprimindo e não estava na sua casa, ela tem o sensor de fim de filamento, que quando o filamento acaba, ela automaticamente para a impressão onde ela está e vai para uma área ali de expurgo do filamento para ficar esperando que você coloque um novo filamento. Ou se você deliberadamente quiser fazer a troca de filamento, que é o caso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, você também pode fazer isso na hora que você quiser, no momento em que você quiser, pelo LCD. Então você vai lá em atalhos e aí você pressiona aqui troca de filamento e aguarda. Quando você fizer isso, você vai perceber que o seu carro, que o Hot End, ele automaticamente vai lá para frente e ele vai ficar aguardando, vai dar uma mensagem aqui para vocês aguardarem a temperatura de 160 graus, que é onde o Hot End vai fazer então o retract do filamento. Ele vai tirar o filamento com 160 graus. Porque se ele tirar o filamento muito quente, né, com a temperatura muito quente, pode ser que fique sujeira no bico, e aí isso vai dificultar na hora que você colocar o outro filamento. É muito importante que você aguarde então a temperatura chegar aqui no 160, e aí você vai perceber que ela mesma vai fazer o retract do filamento e você vai conseguir puxar ele aqui por trás para tirar ele sem problema. Pessoal, uma coisa muito importante que eu inclusive estava fazendo errado no começo, e quando eu entrei em contato com o suporte da SET, eles me disseram que eu estava fazendo errado, então agora eu quero passar um pouquinho dessa experiência para vocês. Quando vocês colocarem o filamento aqui, o novo filamento, vocês vão perceber que vai chegar uma hora que ele não vai mais entrar. É muito importante que você não force ele, porque quando você força ele, esse tubinho de plástico branco aqui, ele pode sair do carro. E aí você vai ter que abrir a porta aqui da frente para ajustar isso. Só que quando você abre a porta e está imprimindo com o ABS, a temperatura ela vai cair rapidamente. Então pode ser que o ABS sofra aí uma contração e aí você vai ter rachadura na sua peça. Pode ser que você acabe perdendo a sua impressão inteira. Então sentiu que ele forçou aqui, não força mais para ele entrar. Aí você vem aqui no menu, ele vai ter uma mensagem escrito aqui, clique para continuar. Você clica uma vez, ele vai ter a opção aqui de carrega e aquece, aí você pressiona e aí ele vai começar então a colocar o filamento. Você tem que ajudar um pouquinho com a mão aqui atrás, mas muito de leve, só para que ele consiga entrar ali no motorzinho ali e ele consiga chegar até lá no final do bico. Não força muito, porque senão pode acontecer aquilo que eu falei e o tubinho aqui ele saia. Se isso acontecer, aí você vai ter que abrir a porta. Quando já tiver tudo certo, você vai ver que ele vai dar uma mensagem aqui para você assim, ó. Escolha a opção extrusa, tá? Ou continua a impressão. E isso por quê? Imagina vocês o seguinte, eu estava imprimindo com o branco, tá? Agora eu vou começar a imprimir com o preto. Se eu mandar ele imprimir sem extrusar um pouco do preto, ele vai imprimir cinza, porque ele vai misturar o branco e o preto, vai virar cinza. Então aí vai ficar uma mancha ali na sua peça. Então é legal porque você consegue extrusar o material aqui, ó, você escolhe a opção extrusa, e aí ele vai extrusando o material, e aí você consegue ir fazendo isso até que ele fique aqui na cor que você deseja. Quando a cor do filamento já estiver boa, já estiver na cor que você quer, que no meu caso aqui é preta, você pode então escolher para continuar a impressão. Você vai ver que ele vai ficar com um monte de lixo aqui, né, de filamento, um monte de sujeira, mas não tem problema, porque quando você continuar a impressão, você vai perceber que ele vai limpar automaticamente o bico antes de continuar a impressão. E você pode fazer essa troca de filamento quantas vezes você quiser durante a impressão. Você pode inclusive também, através do comando M600,
programar as pausas dessa troca. Foi o que eu fiz, por exemplo, com este cone. Então eu entrei lá no G-Code e aí eu fui mais ou menos a cada 20 milímetros, eu fui colocando lá o M600 para ele parar e eu trocar o filamento. Eu fiz isso de forma automatizada pelo G-Code, mas nada me impediria, por exemplo, de eu ter feito isso a olho, conforme eu fiz aqui com este vaso agora. Tá aqui o vasinho então, que acabou de sair aqui da S3, usando a troca automática de filamento, e fica bem bacana, pessoal. Vocês conseguem ver que fica bem legal, e aí é só usar a criatividade, dá para vocês fazerem coisas muito bacanas, né? Como nós temos aqui, por exemplo. Eu quero mostrar para vocês agora o Smart Change. Você vem aqui no menu, tem aqui manutenção, e aí ele tem uma opção aqui que se chama trocar bico. Quando você pressionar ela, então a impressora automaticamente já vai levar o carro, né, do Hot End para uma posição que fique fácil para você fazer a troca. E depois que ela já estiver prontinha, paradinha ali na posição, a única coisa que você precisa fazer é ir com uma chave Allen de 3 milímetros e ele tem um parafusinho ali que fica ali atrás, um pretinho. Você desparafusa ele, não precisa desparafusar tudo, só o suficiente para que saia o bico. E ele também tem um cabinho com um fio vermelho e um fio preto, que você vai desconectar o cabinho e desparafusar. Feito isso, o seu Hot End então já vai ficar livre aí para você fazer a troca. E tá aqui, pessoal. O bico ele sai aqui inteiro na minha mão, né? E realmente, como é prometido, a troca é muito simples e muito fácil, tá bom? Com praticamente 2 movimentos você consegue liberar o bico aí para eventualmente desentupir ou para trocar, né, por algum outro, enfim. É muito simples de verdade. Eu achei bem fácil mesmo de trocar. Depois que você mexeu no bico, seja por qual motivo for, você vai ter que fazer de novo o Autoprobe, né? Que é o Smart Z, que é para você calcular a distância que o bico tem que ficar da mesa. Mexeu no bico, tem que fazer o Autoprobe de novo. Uma outra coisa também que eu queria falar para vocês é o seguinte: um dos motivos também de eu ter demorado aí para fazer esse review foi que eu queria testar bastante aí a S3. E uma forma de fazer isso foi colocando aí vários filamentos, né, de vários fabricantes na impressora para funcionar e ver como que ela se comportaria, se eu tinha que fazer alterações muito grandes, né, e enfim, para ver o geralzão, como é que ela se comportaria aí para fazer essas impressões aí sem ter que ficar modificando muita coisa. Então, basicamente, o que vocês estão vendo aqui na mesa, eu tenho ABS da 7, eu tenho ABS e PLA da 3D Lab, eu tenho PLA da Filamentos 3D Brasil e também eu tenho um ABS da 3D Prime. Então, com todos esses filamentos aqui, desses 4 fabricantes aí, eu não tive problemas. Você também consegue imprimir vários tipos de materiais nela. Você consegue imprimir tranquilamente ABS, você consegue imprimir o PLA, você consegue imprimir o flexível, você consegue imprimir o PETG, você consegue imprimir o wood. Então assim, a gama de materiais que ela atende é bastante grande. E é isso aí, pessoal! Nós vamos ficando por aqui então neste review. Ele ficou um pouquinho longo, mas eu espero ter passado aí todas as informações sobre esta impressora. Se eu fiquei devendo alguma informação, não hesita, vem no comentário aqui embaixo e me pergunta que eu vou te responder tranquilamente. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante, não custa nada pra você. E também eu espero vocês lá nas outras redes sociais, tá bom? A gente vai ficando por aqui então, eu espero vocês até sábado que vem. Tchau!